E aí, pessoal, meu nome é Thiago Grandchamp, sejam muito bem-vindos ao Catacumbas Literárias, esse lugar onde as leituras duram para além da vida, ou perduram, sei lá como que é a palavra certa nesse momento. Hoje a gente tá aqui para falar de um autor que eu não achei que fosse gostar tanto assim quando eu li ele a primeira vez, mas agora é um dos meus favoritos e eu tô falando do John Scalzi. O meu primeiro livro de 2026 foi Vilão Iniciante, que é o último lançamento dele aqui no Brasil, né? Ele é publicado pela editora Aleph. Na verdade, eu acho que não. Eu não me lembro se os outros também são da editora Aleph, agora eu posso estar falando besteira. Mas esse aqui eu tenho certeza que é. Eu acho que os outros também. Mas enfim, nesse livro aqui, nessa belezura, a gente vai acompanhar o Charlie. Assim como eu, inclusive me identifiquei muito com ele. Ele é um fudido na vida, ele é um jornalista que foi demitido, tá tendo que trabalhar como professor substituto, porque ele teve que voltar pra cidadezinha dele pra cuidar, não é bem cidadezinha, mas é numa parte da cidade lá que é mais interior assim. Ele teve que voltar pra lá porque o pai dele tava doente. E aí o pai dele já morreu, ele já tinha se divorciado, né? O pai dele chamou ele pra, vem morar comigo que eu tô doente, porque né, ele já tava divorciado, precisava reconstruir a vida dele, aí ele não ia precisar pagar aluguel, todas essas coisas. Então, mas o pai dele já morreu, então ele começa a história, ele tá fudido. Ele quer comprar um bar que tá à venda, tipo um prédio grandão, mas o que ele quer mesmo é o bar, mas tem que comprar tudo. Aí ele vai pedir um empréstimo, a mulher fala, então, cara, muito difícil, né? Essa casa que você mora, você divide com seus outros 3 irmãos que te odeiam, não ligam pra você, e vai ser muito difícil com o seu empréstimo. Só que ele recebe a notícia de que o tio dele, por parte de mãe, né, que é um tio que ele nunca mais falou desde que ele tinha 4 anos e a mãe dele morreu, 5 anos, sei lá. Desde que a mãe dele morreu, eles nunca mais falaram. Ele lembra do pai dele e o tio dele brigando no velório da mãe dele, e aí ele nunca mais viu esse tio. Só que ele sabe que é um tio milionário, multimilionário, bilionário, sei lá, trilionário, que é dono de uma empresa de estacionamentos. E aí, quando o tio dele morre, vem uma funcionária do tio dele e fala assim: então, seu tio tem essa proposta aqui pra você. Ele sempre cuidou de você, sei que não sabia. Mas se você fizer o velório dele, a gente faz um cambolacho aqui. No fim, você fica com o dinheiro da casa, seus irmãos não ficam com a. A gente compra dos seus irmãos, não sei o quê. No fim, ele teria o dinheiro pra ou recomeçar a vida dele ou então conseguir o empréstimo lá que ele queria, né? E aí, o que acontece é que quando acontece um monte de confusão no velório, ele se mostra de muito valor e ele descobre que, na verdade, o negócio do tio dele era ser um vilão. E agora ele precisa ser um vilão porque ele é o herdeiro do tio dele. E não sei se isso é spoiler, na verdade eu acredito que não, porque essa é a premissa, né? É a premissa da história que ele é um vilão, tanto que o nome do livro é que ele é um vilão iniciante, porque ele é alguém que está aprendendo essa carreira de vilão. E é muito engraçado todas as cenas que eles vão tratar disso, porque o que é um vilão? Você imagina o Dr. No, né, o Dr. Evil com o dedinho aqui na boca, você tem essas visões de vilão, e aí você vai ver, na verdade, é só um bando de capitalista burro que perde dinheiro e aí precisa foder mais pessoas para ter mais dinheiro. Mas o gato aqui em questão, e aí você pode falar que é spoiler ou não, mas acho que aqui na capa não é bem ela, mas a gata de estimação dele, na verdade, é uma. Ele consegue se comunicar com ela. Não vou dizer qual é o papel dela na história, porque daí você pode dizer que é spoiler ou não, mas ela tem uma maneira de se comunicar com ele, então aqui nessa história a gente tem gatos falantes. Essa é a premissa de tudo. O John Scalzi abre o livro aqui nos agradecimentos. Ele é muito fofo, vou ler a dedicatória pra vocês porque eu achei muito fofo. Este livro é dedicado a todo mundo que poderia piorar o dia de outra pessoa, mas que em vez disso tenta melhorá-lo. Obrigado. Isso é mais importante do que vocês imaginam. Também a Sugar, Spice e Smudge, meu atual conjunto de gatos. Vocês três são um verdadeiro pé no saco, e eu amo essas suas carinhas peludas idiotas. E é isso. Apesar de você ter nesse livro todo aquele humor muito característico do Scalzi, apesar de que o primeiro livro dele que eu li, eu vou digressão dentro de digressão. O Stephen King chora. O Stephen King chora assistindo um vídeo meu de tanta emoção. Mas enfim, o primeiro livro dele que eu li, que tá até aqui atrás, foi o Encarcerados, que é um pouquinho mais sério. E eu acho que ele tem um pouquinho menos do humor. Ele tem todo o humor do Scalzi, mas é bem menos. E aí eu li o dos Kaiju, que é um dos meus livros favoritos da vida agora. É incrível, é tudo que eu amo. Ele fez esse livro pra mim. Em dezembro eu li o Guerra do Velho e gostei bastante, apesar de que eu senti que é um Scalzi muito do começo ainda. Ele ainda estava encontrando o humor dele, ele ainda era um pouco... Tinha um humor um pouquinho incel que ele vai perdendo depois e os livros dele são bem desconstruídos e tudo mais, em questão de gênero, de papel
de papel social, de sexualidade mesmo, de orientação sexual e tudo isso. Ele é bem desconstruído, mas ali no primeiro Guerra do Velho tem um toque de inceloide ali que foi curioso de ver como, né, o livro que fez ele ficar famoso. E aí agora eu li O Vilão Iniciante e digo pra vocês que tem todo esse humor, mas o que me conquistou é o coração, como que o Charlie, o protagonista, é apaixonado pelos gatos dele e como que os gatinhos também gostam dele. O final eu fiquei muito emocionada, terminei o livro emocionado com todo esse relacionamento, que apesar de toda a desgraça que vai acontecendo, né, é o humor do começo ao fim. Esse é o livro mais, assim, de humor mesmo, tem até menos a ação. Se você pensar em todos os gêneros e subgêneros, esse aqui é o que mais é humor. É menos ação, é menos ficção científica, é mais na questão do humor mesmo. Esse carinho, esse coração gigantesco que tem nesse livro foi o que me conquistou e dá vontade de adotar 1 milhão de gatos, apesar de que o Charlie adota 2, né? A gatinha, a Era, que é a primeira gatinha dele, e depois a... Eu esqueci o nome da outra. Puta que pariu. Aí eu tinha que ter marcado isso, né? Eu tô com o caderninho aqui, o que é bom eu não marquei. Mas é a Era e a... Não é Afrodite, é outro nome, é de deuses também. Porque a moça até fala, existe 3 tipos de nome de gato. É o mitológico, o de característica e acho que de comida. Que daí ele fala, mas e quem coloca o nome do gato de Frodo? É mitologia, porque o mundo do Senhor dos Anéis é uma mitologia. Essa é os comentários que ela, a desculpa que ela dá. Ele fala, mas você tá roubando no jogo. E, tipo, tem muitas dessas sacadas. Inclusive, quando ele chega no quartel-general lá do tio dele, né, no quartel de vilão, tem golfinhos que falam. Ah, tia, spoiler, pô, se eu não puder falar também nada, eu não falo nada, não gravo vídeo, né? Eu fico um pouco revoltada. Mas, enfim. E eu pensei no Douglas Adams. E o humor do John Scalzi é muito do Douglas Adams. Eu nunca vi entrevistas do John Scalzi, eu não procuro muito essas coisas. Até preciso, porque eu gosto bastante dele. Mas ele tem um humor ali que puxa muito Douglas Adams, mas aqui com golfinhos falantes. Golfinhos sindicalistas falantes é incrível. E eu pensei muito no Douglas Adams, mas em vários momentos eu também pensei no meu amado Terry Pratchett. O Terry Pratchett teria adorado isso aqui, apesar de que o John Scalzi ele é do lado da ficção científica, né? E o Terry Pratchett fazia a fantasia, mas eu acredito que ambos, o Douglas Adams e o Terry Pratchett, tenham influência no John Scalzi. E assim, né, é um livro que vai dar porrada nessa cultura toda de empreendedorismo, que existe esses coaches de empreendedorismo, esses caras que fique milionário trabalhando todo dia, 26 horas por dia. Ele dá bastante porrada nessa cultura de empreendedorismo que tem, no capitalismo, nesse capitalismo tardio que a gente vive. Ele dá bastante porrada nisso. Eu até queria saber o que o John Scalzi considera, se ele é um socialista ou se ele só é um liberal que gosta de fazer piadas com isso. Porque, né, tem os golfinhos sindicalistas, tudo bem que é mais pro humor, mas ele dá bastante cutucada ali. Tem uma cena em específico, putz, agora eu vou ter que achar aqui, que ele fala do Spotify. É tipo, não, isso aqui não é igual ao Spotify, a gente paga as pessoas. Tem umas tiradas assim, pensando no mundo de trabalho empresarial ali, como os chefes, né, os empresários batem bastante nos funcionários, ganham dinheiro em cima. Então, como eles são vilões, o que esses vilões são, esses vilões aqui da história? Eles são empresários muito poderosos e aí eles influenciam o mundo ou não. Porque às vezes influenciar o mundo negativamente ou positivamente não vai dar dinheiro. Isso não vai dar dinheiro. Agora, você vender uma tecnologia pro governo dos Estados Unidos que pode tirar nuvens para decidir onde que vai ter chuva, isso é muito interessante. E aí, se os Estados Unidos têm, você não paga pela tecnologia, você paga pelo direito de apenas os Estados Unidos ter aquela tecnologia. Então ele vai falando muito aí, tem umas pegadas tipo, tá, mas e se a gente distribuir esse dinheiro? Tem umas coisas assim. Eu gostei bastante dessa parte mais socialista que esse livro traz também, apesar de trazer tudo com muito humor, até mesmo as críticas. Mas tem umas tiradas maravilhosas, tem uma hora que ele tá conversando com a Era, fala, a outra gatinha é minha estagiária. E aí ele fala, espero que você esteja pagando ela. Aí ela fala, Charlie, nós somos gatos, não monstros. Ah, quanto que você tá pagando? Você ganha bem? Você recebe? Você ganha bem? Aí ela responde pra ele, ganho melhor que você. Eu achei hilário. Tem vários. Isso aqui tudo, a maioria é momentos que eu achei hilários. Tem vários que eu só risquei e não botei a fitinha, porque eu ainda estou aprendendo essa vida de fitinhas, aí eu fico com dó de gastar fitinha. Mas tem cenas assim hilárias e tiradas maravilhosas. E todo mundo que vai falar com o Charlie
fala com esse tom condescendente. Sempre termina a frase, mas você já sabe disso, Charlie. Mas a vida não é assim, Charlie. E não sei o que lá, Charlie. Todo mundo é muito condescendente com ele. É engraçado quando ele resolve ser condescendente também. Tem uma virada ali que você acha que ele é meio... Porque os protagonistas do Jones Cause são meio parecidos, né? Todos os protagonistas, às vezes, têm um tom muito parecido. O protagonista do Kaiju e esse aqui são até que bem parecidos. Até porque também tem a mesma crítica ali, né? O capitalismo e tudo mais. Mas enfim, ele... Você acha que ele é muito bobinho, assim, é quando ele dá uma estirada, assim, ele fala, pô, ele é um jornalista que era um jornalista de negócios ainda, ele era um jornalista econômico. Então, ele sabe das paradas também, ele só tá entrando nesse mundo novo de vilões, mas no mundo de negócios ele sabe como funciona, apesar dele ser um pobre fudido. E eu gosto bastante disso. E quando o John Scalzi diz aqui, né, que trata muito dessa coisa de a pessoa que escolhe ser boa quando ela podia ter sido ruim. Eu acho que a coisa final aqui desse livro, ele tem um momento de crítica ao capitalismo, crítica a esse mundo de empreendedorismo, de um lado, e do outro ele tem essa coisa da bondade de você escolher. Quando o Charlie tem que tomar decisões duras, decisões difíceis, ele escolhe o caminho que não vai foder todo mundo, ele não se deixa corromper pelo dinheiro e pela posição nova que ele tá. Mas também é uma belíssima homenagem ao relacionamento dos seres humanos com gatos, aos gateiros, como dizem, né? O Scalzi é um gateiro, pelo que ele diz aqui, e o Charlie é um gateiro, e essa relação que a gente tem de que quando a gente tá na merda e apenas o seu gatinho é quem vai estar ali com você pra te ajudar, é maravilhoso, é incrível, ele consegue transpor, né, transparecer, transparecer acho que é a palavra que eu quero, essa coisa toda, e foi uma leitura que realmente me tocou muito. Eu adorei ler O Vilão Iniciante. Obrigado, John Scalzi, por ser um pai. E fica aqui a minha recomendação. Mesmo que você não tenha gostado dos outros do John Scalzi, eu vi que muita gente não gostou desse aqui. Inclusive alguns booktubers brasileiros não gostaram desse aqui, mas assim, não sei se é a expectativa que atrapalhou. Mas eu achei que esse aqui... Eu gosto muito do Kaiju, ainda acho que o Kaiju conversa mais comigo, apesar desse aqui literalmente chamar Charlie e ser um gateiro. Né? Eu me identifiquei muito com o Charlie, mas eu acho que como livro, assim, a história, o do Kaiju conversa mais comigo. Mas esse aqui é o que eu mais consegui me identificar e tudo mais. Então foi uma leitura muito boa. É 2026 agora, né? Esse é o primeiro vídeo do canal esse ano. Esse enquadramento novo aqui que eu ainda tô testando. Eu recebi algumas dicas de várias pessoas que eu não olho pra câmera, né? É que é difícil porque o celular tá aqui com a tela inteira É muito difícil não olhar pra mim ou pro livro, mas eu tô usando uma técnica aqui pra ver se eu consigo olhar mais. Aos poucos eu vou, gente, eu vou chegar lá. E me diga, né, o que vocês acharam de Vilão Iniciante, se você já leu, se você tá acompanhando Guerra do Velho, né, que teve 2 trilogias, eu não sei se vai ter mais, porque eu não estou por dentro, mas eu quero terminar a primeira trilogia pelo menos. E eu li pelo Kindle, tá? Tá lá no Kindle o Guerra do Velho. E também acredito que está na Audible. Se você assinar a Audible, o primeiro em português tá lá na Audible. Deixa aqui nos comentários se você lê Scalzi e tudo mais. Se tá bom esse cenário aqui. O que eu preciso? A iluminação. Eu não liguei nenhuma fonte de luz além da minha lâmpada de 50 watts. Porque assim, é muita luz. Eu ia ficar com muito calor. Mas vamos ver como é que fica aqui no vídeo. E... deixa aqui seu like, por favor, que eu esqueci de pedir isso lá no começo, antes de começar a falar. Mas deixe seu like, por favor. Recomende esse vídeo para outras pessoas, compartilhe. Se inscreva se ainda não for inscrito. Lembrei aqui de uma coisinha que eu esqueci de falar no começo, de quem traduziu a nossa versão brasileira. E foi a Gil Alonso. Então me desculpe, Gil, por não ter falado no começo. É o primeiro vídeo que eu tô gravando no ano, preciso de calma. Peço calma, que eu vou me adaptar novamente como gravar um vídeo. Mas, então, essas foram as minhas impressões de Vilão Iniciante. Delicioso. E vejo vocês na próxima leitura. Beijos!